O programa Momento Jurídico está no escritório MAB Advogados, assessoria empresarial e individual. Vou conversar com muito prazer com a doutora Mirelle Alves Braz e saber das novidades, né? Sabemos que há pouco foi concluído um curso sobre gestão de saúde e segurança no trabalho. Muito interessante. Tudo bem? Sempre uma satisfação recebê-la. Tudo bom, Rejane? A Rejane hoje foi sucesso absoluto nas redes sociais, né, Rejane? Me preparando para vir para cá, né? Postei a foto. A gente fazia algum tempo que não nos encontrávamos e até estava me desculpando agora há pouco por isso, porque a gente chama assim de amansa burro, né? Quando a gente precisa de uma informação extra. É a vida de um advogado não pode prescindir de estudar. Quando a gente deixa de estudar, e isso é muito fácil quando a gente tem o próprio negócio, a gente acaba se tornando um pouco senhor das próprias verdades. E isso não pode acontecer. A gente precisa estudar permanentemente e acompanhar. O direito ele é dinâmico. Eu sempre digo que o direito é um corpo vivo, é um corpo que pulsa, tem coração, tem veias, e é assim que ele deve ser enfrentado. Ele é muito dinâmico. Para que um advogado consiga acompanhar e trabalhar bem nessa área, ele precisa estudar permanentemente e se atualizar. E é o que nós estamos tentando fazer aqui no escritório. Primeira coisa, o chefe tem que aprender para poder mandar. Né? Exatamente. Senão, não adianta. Então, eu fui atrás de informação sobre medicina do trabalho e concluí um curso nesta área, em segurança e medicina do trabalho, em gestão em segurança e medicina do trabalho. Quais as conclusões, doutora Mirelle? Na verdade, assim, Rejane, não é propriamente uma conclusão, não se poderia falar propriamente uma conclusão, mas a gente estuda para tentar prevenir. O brasileiro ele não tem muito o hábito da prevenção. Ele acredita mais no contencioso. Sim. Isso é um... Infelizmente, né? Infelizmente, o brasileiro acaba optando pelo contencioso. Quando o problema surge, ele vai litigar. E eu sempre passo isso aqui, procuro transmitir para os meus clientes na área tributária, que nós temos que investir em prevenção. E o mesmo a gente está buscando na área trabalhista agora. Então, é prevenir o litígio trabalhista, é prevenir a punição, a autuação fiscal, é prevenir o sinistro, e isso tem um duplo sentido. Isso serve para o empregador reduzir o impacto financeiro na empresa dele, de ações trabalhistas, que hoje nós sabemos que principalmente para o pequeno empresário pode vir a falir o negócio, quanto para o empregado, que tendo uma vida melhor, com seus direitos mais respeitados, com ergonomia, que é algo que se fala muito atualmente, ele certamente vai trabalhar melhor, vai ter um impacto menor na previdência social, porque nós sabemos que acidentes de trabalho e todo o problema que é oriundo de condições insalubres, ele vai redundar, ele vai acabar caindo em algum momento na previdência e vai representar um custo alto para o cidadão também, que paga impostos, né? No fim, sempre sai prejudicado, né, nesse sentido. Mas conclusões que eu quis falar foi a respeito, assim, de aproveitamento. Porque acredito que a doutora Mirelle, né, sei que ela é muito bem informada em todos os setores. Inclusive, trabalha numa área, né, na Porto Alegre Clínicas. Não é? Então, foi um aperfeiçoamento e um aprendizado ao mesmo tempo, este curso. Claro, Rejane, a gente aprende, como eu te disse, permanentemente, assim. Qual é o objetivo, né? O que a gente busca com esse curso? É prestar esta consultoria personalizada ao empresário, tentar prevenir, unindo todas as áreas, quer dizer, medicina, RH, recursos humanos, contadoria e jurídico, para prestar um serviço completo, evitando a ação trabalhista. Antigamente, veja bem, Rejane, nós tínhamos o conceito de trabalho como uma pena, sofrimento, punição. E isso vem desde Adão e Eva, porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Né? Isso aí, então, é desde sempre, né? A tradição judaico-cristã, ela coloca o trabalho como decorrência de uma punição, como uma pena. E isso foi ao longo, enfim, com a escravidão, com a Revolução Industrial, porque esta pena ela pode ser visível ou não.
Qual é a pena visível? É aquele trabalho que castiga o corpo. É carregar o fardo visível. Então, que tem um impacto sobre o físico do indivíduo. E qual é a pena invisível? Qual é o fardo invisível? Da mente. É o da mente. Claro que é o da mente. Mas ele representa também uma questão social. O fardo invisível é a inexistência de liberdade e independência, porque o trabalho está associado a ter uma condição social que não permite liberdade nem independência. Seria o sacrifício da liberdade, da independência e da autonomia do indivíduo. Na Grécia, havia 2 tipos de trabalho, um denominado ponos e o ergos. O ponos, a pena, e o ergos seria o ligado à arte. Então, quem desenvolvia o trabalho ponos era o escravo. O ergos, o artista, era aquele que se dedicava por prazer, que ele não precisava do trabalho. E daí vem a palavra ergonomia, ou seja, condições melhores de trabalho. São as evoluções que nós temos que estar atentos. Então, hoje, isso também reflete nas relações através do chamado assédio moral. Que nós sabemos que hoje, nas ações trabalhistas, às vezes nós temos ações milionárias envolvendo o assédio moral por algumas empresas. Uma delas eu publiquei até recentemente nas redes sociais, relacionada a uma grande rede de supermercados que desenvolvia um trabalho motivacional com seus trabalhadores, onde eles tinham de gritar, dar pulinhos e se expor a situações ridículas. Essa empresa é uma grande multinacional, uma rede de supermercados, foi penalizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, exatamente por isso. Ridicularizando, não é, os funcionários? Ridicularizando. Então, nós vemos que não houve um reflexo físico, mas existe um reflexo mental a longo prazo para esse funcionário. Então, a conclusão do curso é exatamente nesse sentido. Existem algumas situações que são incontornáveis. Por exemplo, é o caso da insalubridade. A insalubridade ela não encontra paralelo na Europa, por exemplo. É um conceito americano, mas na América Latina, onde o trabalhador vende saúde. Ele troca a saúde dele por um plus em seu salário. Então, na verdade, é uma aberração. Eu estou vendendo a minha saúde deliberadamente. Existe alguma maneira de tornar, com esta consultoria preventiva ou a posteriori, de tornar o trabalho insalubre salubre? Não, não existe. Quando o funcionário ele recebe o adicional de insalubridade, a empresa está admitindo que ela não tem condições salubres. Ou seja, a gente não pode mudar essa situação. Porém, a gente pode reduzir o impacto através dos EPIs. Nós falamos muito em equipamentos de proteção para o trabalhador. Muitas empresas menosprezam o valor dos EPIs. Com o EPI, o que a gente diz? Que essa empresa não vai pagar insalubridade, que ela não será insalubre? Não. A gente só diz que o funcionário estará protegido. Certo. E que talvez isto reduza o dano. Então, a gente tem a percepção de que o impacto de uma intervenção administrativa por um fiscal do trabalho, de um termo de ajuste de conduta, o TAC, que nós chamamos pelo Ministério do Trabalho, ou mesmo uma ação trabalhista, eles podem realmente levar à falência o pequeno empreendedor. Para o grande empreendedor já tem um impacto financeiro alto. Então, nós podemos reduzir esses impactos e a conclusão do curso é exatamente essa, de que reduzindo esses impactos a gente beneficia o empregador. É essencial, a gente não pode ser mais realista que o rei. A maior parte dos empresários assume o risco de não cumprir direitos trabalhistas hoje, porque se sente onerado demais e talvez ele tenha a percepção de que inviabilizaria o próprio negócio se cumprisse todos os requisitos trabalhistas. Então, ele assume o risco e opera dentro de um determinado risco. Nós temos que ter essa percepção, essa sensibilidade. Esse empresário, ele talvez não queira seguir à risca todas as normativas. Deveria? Deveria. Mas talvez ele não tenha essa condição. Mas a gente pode fazer um trabalho para que ele minimize os riscos dele, para que ele consiga se enquadrar na legislação trabalhista de uma forma que cause menos impacto nas suas finanças. E isso, com certeza, vai ser bom para o trabalhador também, e para a própria Previdência Social, ou seja, para todo cidadão, porque nós financiamos a Previdência Social. Se nós temos uma população trabalhadora que está mentalmente e fisicamente
com a saúde comprometida, nós não vamos ter uma geração saudável no futuro. Isso vai onerar os cofres públicos. Então, a gente tem que examinar dentro de um contexto macro. Para o empresário, é lógico. Quando o empresário quer minimizar o dano, a gente tem que entender que o empresário também gera emprego. Que bom, então as conclusões estão, não é, ditas. Cumprimentos por ter realizado este curso tão importante, né, para a sua área, né, e para a sociedade em geral. Próxima vez já vamos fazer a chamada crime digital. Vamos falar sobre este assunto que é muito interessante. Muito obrigada por nos receber mais uma vez. Um grande abraço e beijo. Muito obrigada, Rejane. Na próxima, os crimes digitais, já estou devendo faz algum tempo. É uma matéria também que, hoje em dia, sem a internet, sem as redes sociais, nós praticamente não vivemos, não nos comunicamos. E trazer alguns esclarecimentos. Ok, então vamos aos comerciais, em seguida a gente volta.